E hoje nós vamos dar sequência, conforme o título, o Encontro de Moisés com Deus geracional. Só para atualizar você, Deus havia dito a Abraão, com quem Deus tinha feito uma aliança, e diz: Abraão, eu te levantarei para que você seja pai das nações. A partir de ti eu abençoarei as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Portanto, aí começam as gerações. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, que foi mudado o nome para Israel. Ok. E Deus disse para ele: olha, a sua descendência será poderosa na terra, mas eu vou enviá-los ao Egito, e eles vão ficar lá uma média de 400 anos, porque eu vou julgar, trazer juízo sobre o Egito. E assim Deus fez. Só que quando está aproximando o tempo do cumprimento da palavra do Senhor, de trazê-los de volta, eles passam a multiplicar-se muito mais. Não parava de nascer menino. Faraó fica preocupado e diz: bem, eles são maiores, mais numerosos do que nós, e se resolverem se juntar com outro povo contra nós, nós seremos destruídos. E agora ele então começa a oprimir esse povo, e toma uma decisão de matar os meninos que nascessem. Já podia viver as meninas, as mulheres. Milhares de mães no Egito, aonde estava o povo de Deus, aonde estava Israel, tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Uma dor insuportável. Toda mãe tem ideia do que é isso. Se você tem coragem de dar vida pelo seu filho. E uma mãe ousada, o nome dela é, e essa mulher ousada decide esconder o filho, decide proteger o filho, fazer diferente do que as outras não tiveram coragem de fazer. E ela desenvolve um plano. Sabia que a princesa, uma das filhas de Faraó, banhava-se às margens do rio Nilo, e ela prepara uma embarcação, um cestinho, calafetou o cestinho e colocou o menino ali dentro, e pôs a mocinha, filha dela, Miriam, tomar conta, e orando, crendo que Deus vai agir, e o Espírito de Deus sopra aquelas águas que empurra aquele bequinho, aquele barquinho improvisado até onde está a princesa. E essa princesa pega o menino, apaixona pelo menino, e vocês conhecem a história, e adota-o como seu filho. E a seguir a mocinha diz: você não quer que eu arrume uma mulher para amamentar o seu filho para você? Quero. E ela vai correndo lá e chama a mãe vem, pega o menino, né? E ela é contratada pela filha de Faraó, recebendo salário para alimentar e cuidar do próprio filho até a idade de trazê-lo de volta para ela. E Moisés então foi criado na corte, como neto de Faraó, como um dos postulantes ao reino, ao trono daquela dinastia. Bem, e aí você sabe que quando ele completa 40 anos, estudou nas melhores universidades, que era o Egito, as principais do mundo da época, e ele sai para visitar o povo, para ver como é que estava seu povo judeu. E aí ele vê um feitor maltratando um judeu, e ele é tomado de ira e mata o feitor, e que no outro dia essa conversa vaza, essa notícia vaza, e ele é quem acaba tendo que vazar. Um cabra que fica 40 anos, nasce na corte, preparado para governo, para reinar. Ele agora foge para o deserto, e é 40 anos de deserto, e ele acaba chegando a uma família, e ali ele se casa, seu sogro Jetro, ele se casa, tem 2 filhos, e ele, para pensar, você hiper preparado, um cabra muito
muito preparado, estudado, um homem da corte, agora está 40 anos no deserto, desaprendendo tudo que aprendeu, com a pele queimada, rachada, cuidando de ovelha, até que um dia ele sobe ao Monte Sinai, e ele vê um arbusto, uma pequena sarça, que era um pequeno espinheiro, pegando fogo, mas o fogo queimava o arbusto, e o arbusto não virava cinza. Claro que naquela região tão quente, desértica, ele tantas vezes viu o arbusto pegar fogo, mas viu o arbusto pegar fogo e acabar-se, mas aquele era diferente, ele não se acabava, continuava verde, e ele disse: eu vou ali para ver o que está acontecendo. Quando ele chega do meio do arbusto, ele ouve uma voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Meu Deus! Ele tira as sandálias e chega, é Deus falando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor lhe chama para cumprir o propósito para o qual Deus o havia constituído, mas ele não sabia qual era o propósito. Disse mais, Êxodo 3, 6 e até o 12, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo. Repita: Deus vê a aflição do seu povo. Diga mais forte. Agora diga: Deus vê a minha aflição, Deus vê as minhas lutas, Deus vê as minhas guerras. Não é porque não veio uma intervenção ainda de Deus, segundo a sua vontade, o seu desejo, que Deus não está vendo a luta que você está passando. Diga: Deus vê. Diga: o meu Deus não é de barro, o meu Deus é real, e Ele fala, e Ele vê, e Ele age. Aleluia! Para pensar um minutinho. Quantas vezes o diabo vem na sua mente e diga assim: Deus te abandonou, Deus não está aí para você não. Esse deserto não passa. E Deus diz: tenho visto a aflição do meu povo. Dê um glória a Deus. Tenho ouvido o seu clamor. Diga: Deus ouve. Põe dedo de profeta em fé e diga para quem está ao seu lado: Deus está ouvindo o seu clamor. Pergunta a pessoa: você está clamando? Você está levando a Deus as suas orações, suas necessidades? Tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus opressores, porque conheço os seus sofrimentos. Diga: Deus me conhece por inteiro. Diga. Então ouça, guarde isso: Deus conhece a sua dor, Deus ouve o seu clamor, o Deus vê a sua luta. E diz aqui ainda: e desci para livrar da mão dos egípcios. Eu quero dizer que Deus manifestará a sua glória descendo na sua vida, com graça, com verdades, com cura, com milagres, com restauração, com porta aberta, com provisão, chutando a cara do diabo, manifestando o seu poder na sua vida. É para quem crê e espera no Senhor. Desci para livrar da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Deus então iria ainda trazer juízo sobre aquelas nações, expulsar aquele povo todo. Chega um momento que o pecado do povo, o pecado da nação, chega num nível tão grande que chega um momento que Deus deixa de estender misericórdia e estende juízo para matar, para destruir. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem
Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés está certinho. Ele conhecia as entranhas do poder. Ele sabia que aquele era o maior poder constituído da época, era o mais bem preparado e equipado exército da época. Como é que ele, com palavra apenas, sozinho, com a sua palavra, iria dar um comando para Faraó? E conhecia a maldade de Faraó, e conhecia todo envolvimento maligno naquela nação. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e diga: Deus conta comigo. Deus poderia mandar exército de anjos chegar e botar pocando lá no Egito e destruir tudo, arrebentar com tudo. Mas Deus iria exercer juízo sobre o povo a partir da vida de Moisés. Glória a Deus. O Senhor se apresenta a Moisés e se identifica como: eu sou o Deus de teus pais. O nome do pai de Moisés é Anrão ou Anrão, que significa amigo do Altíssimo. É brincadeira o nome desse? Amigo do Altíssimo. Olha que significado profético. Às vezes a gente acha bonito e sai colocando qualquer nome em filho e não para saber o significado. Amigo do Altíssimo era o nome do pai de Moisés. Nessa situação, Deus acorda Moisés para uma realidade: você não está solto no mundo, Moisés, a sua vida não acabou. Você imaginou Moisés agora, irmãos, quando Deus encontra, está com 80 anos. Cadê as mocinhas de 80 anos? Levanta a mão aí. A vozinha lá da renovação? Vamos lá. Cadê os rapazinhos de 80 anos? Não tem de 80? Você já parou para pensar? Deus chega para o cara e diz: meu filho, você está com 80? Pois é, agora que começa de fato a sua vida. Tem gente que não quer ser curado, não. Tem gente que gosta de viver como vítima. É por isso que Jesus chega para aquele homem que estava há tanto tempo, há décadas, à beira do poço, e pergunta: queres ser curado? Você quer ser curado? Ou é bonito que fica chamando atenção com a sua dor, com o seu problema? Agora estão olhando mais para você, te dando mais atenção, o marido, os filhos, ou a mulher, os filhos estão te dando atenção porque você está passando por uma luta, está doente. É isso que você quer? Então tem gente que se conforma para poder ter uma história triste. Você já viu gente que, se você chegar para ele e contar uma história: olha, eu estou passando um momento difícil e tal, ele não é nada não, você precisa de ver como é que eu estou. Disputando desgraça, irmão. Deus não nos chamou para ficar contando miséria, para ficar contando dor, porque senão a gente está liberando do mundo espiritual quem nós somos, e a dor não vai sair do nosso lombo. Deus nos chamou para ministrar fé e para dizer: eu estou passando uma luta, mas eu vou vencer essa luta. Eu tenho um milagre para contar, minha irmã, eu tenho um milagre para contar. Pare de se identificar com a dor dos outros contando mais dor. Vou repetir: pare de se identificar com a dor dos outros contando mais dor. Eu quero te dizer que Deus ouve, Deus vê, Deus ouve seu clamor e Deus desce para manifestar a sua glória na sua vida. Aleluia! Diga: Deus é Deus de gerações. Eu não sou órfão, eu tenho um pai. Meus irmãos, imaginam, o cara está com 80 anos, portanto eu quero te dizer: não acabou os planos que Deus tem para a sua vida. Deus tem planos que você tenha uma vida próspera, feliz, abençoada, restaurada, perdoada, liberta, uma família feliz. Eu quero te dizer, tem gente aqui que Deus está só esperando você se posicionar
para Ele destravar o céu sobre a sua vida. Quero dizer em nome de Jesus que você não está solto no mundo. Para pensar, o cara está desistido, ele se conforma com a situação. Tenta entender isso. Um cara com tanto preparo e agora está no meio do nada, cuidando, correndo atrás de ovelha. Agora ele já se conformou, ele tem 80 anos e Deus está dizendo: agora que a sua vida começa, eu tenho um plano maravilhoso para você. Eu vou te falar, a sua vida só acaba se você parar de sonhar. Se você não tiver mais projeto, acaba. Tem gente com 40 anos que já morreu, que está sobrevivendo apenas, porque não tem sonho, não tem vontade de viver, já se entregou. E Deus está dizendo para o moço: meu filho, eu quero que você vá lá no Egito. Como é que eu vou encarar esse povo? Como é que eu vou encarar Faraó? Uma obra que começou em Abraão, em Isaac, em Jacó, precisa seguir adiante, porque eu estou te chamando. Aleluia! Como é que a gente pode definir geração? Em palavras simples eu diria: sucessão de descendentes na linha reta. Sucessão de descendentes em linha reta. Pais, filhos, netos, bisneto, trisneto e tataraneto. O Deus que começou não irá cessar na nossa geração. Aleluia! Mas irá continuar por meio de filhos dispostos a seguir adiante com o seu projeto. Faça uma pergunta a si mesmo: quem são teus pais na fé? Quem são? Quem te gerou espiritualmente? Quem está conduzindo você? E ainda, quem você está conduzindo? Porque o princípio é: eu recebo dos meus pais, eu ensino aos meus filhos, para que os meus filhos repliquem isso na vida dos seus filhos. Tocar a geração seguinte é o projeto de Deus, projeto sobrenatural de Deus para a sua vida. Mas irá continuar por meio de filhos dispostos a seguir adiante com o seu projeto. Eu nasci numa casa, os meus avós, pais de meu pai, pai e mãe, crentes em Jesus. Os pais de minha mãe não eram crentes, ela se converteu mocinha, pré-adolescente, através do irmão que a levou para a igreja. Os meus avós crentes em Jesus, meus pais crentes em Jesus. Aí vem minha esposa, que também vem de uma descendência de servos do Senhor, de avós, bisavós, para o lado materno, servos do Senhor. Minha mãe está com 82 anos, firme, lúcida. Ela esteve aqui, vocês sabem. Que alegria, a reunião na casa dela no domingo do almoço. Lá estão seus filhos, lá estão seus netos, lá estão seus bisnetos, todos sendo conduzidos no caminho do Senhor. Aleluia! Mas se você, preste atenção, se você é a primeira pessoa na sua família a render-se a Jesus, você então se tornou o pai ou a mãe geracional. Você é o instrumento da graça, da bênção e do favor de Deus na sua família, não importando qual foi o passado da sua casa, da sua descendência, da sua família. O mal para em você, e a partir de você o rio da graça de Deus começa a fluir na sua família. Aleluia! Por isso a necessidade de você ficar firme, e por isso que o inimigo ataca tanto você, para te oprimir, para te paralisar, para tentar te matar, para te amaldiçoar, porque ele sabe que a partir de você a bênção geracional, a bênção que começou lá em Abraão, Isaac e Jacó, pai das nações, pai espiritual, a bênção que se confirmou na cruz do Calvário através de Cristo Jesus, onde nós nos aliançamos a Ele, onde nós fomos recebidos como filhos amados. Aleluia, glória a Deus.
todas as bênçãos que estão sobre Jesus, estão sobre a nossa vida. Você só não pode ser crente meia boca, você só não pode ser apenas religioso. Enchei-vos do Espírito, ande na presença do Senhor, no temor do Senhor. Se cair, confessa, levanta a cabeça, vá para cima, continue sua caminhada, sua trajetória, perdoado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, cheio de graça, cheio de unção, cheio de autoridade espiritual, e a bênção de Deus continuará na sua casa. Filhos que nascerem de você, e os filhos espirituais que nascerem de você, até o dia do juízo final, até a data da prestação de conta, aleluia. Quando o Senhor chamar você, e juntamente com você levantará uma multidão de filhos físicos e filhos espirituais, uma descendência incontável, que você foi pai, ou que você foi mãe, que você gerou, que você orou, que você chorou, que você foi instrumento para libertar, para tirar das trevas, para livrar do fogo eterno do inferno e trazer para Deus. Porque Deus levantou Moisés? Porque Deus decidiu ferir a geração de Faraó, paralisar a geração de Faraó, que era corrupta, que era má. Os mesmos demônios e principados que ficam em torno do poder, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, no meio aos secretários, seja em meio à Assembleia Legislativa, ou do Estado, ou seja entre os governos dos estados brasileiros, ou entre a presidência, ou em qualquer nação, existe principados malignos que estão ali, em torno do poder, influenciando nos locais aonde se criam as leis, estão presentes para oprimir, e Deus já estava cansado de tanta maldade no Egito. Então ele resolve levantar Moisés para ser instrumento de Deus, para fazer Deus conhecido no Egito. Foram 10 pragas, 10 juízos de Deus sobre 10 principados malignos que atuavam no Egito, até culminar com a saída, a passagem pelo Mar Vermelho, consequentemente a entrada do exército de Faraó, que morreu no Mar Vermelho. Mas antes disso, Deus feriu a geração de Faraó, quando Deus matou seu primogênito naquela noite última de saída do povo do Egito. Em cada casa de um egípcio, desde a casa de Faraó até o cárcere, cada casa de egípcio, Deus mandou o anjo da morte matar o primogênito, o primeiro filho, aquele que abriu a madre, enquanto seu povo estava sob proteção. Quando eles mataram o cordeiro e passaram o sangue sobre as vergas das portas, e no outro dia saíram ricos. O povo do Egito foi simplesmente dando tudo a eles, porque queria que eles saíssem. Êxodo capítulo 12, 14, 29 a 31, e depois o 42 diz: este dia vos será por memorial, um dia para não esquecer nunca, e nós aqui falamos dele 4.000 anos depois. E o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Meu irmão, minha irmã, está uma responsabilidade sobre os seus ombros. Você não pode deixar a mensagem da cruz morrer com você. Você não pode deixar. Quem é responsável para preparar os filhos, para ensiná-los a amar a Deus e ao temor a Deus, é você. Os pais, são os pais que passam para os filhos, para que eles aprendam, vivam e passem para que multipliquem na vida dos seus filhos. Aconteceu que à meia-noite, versículo 29, feriu o Senhor a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia nenhuma casa que não tivesse um morto.
Todas as casas no Egito tinham um morto. Então naquela mesma noite, chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como vocês querem. Versículo 42: esta noite se observará o Senhor, porque nela Ele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Por que comemorar nas gerações? Para que os filhos tomem conhecimento, para que os filhos passem a saber, para eles saberem que eles tinham uma história, para eles saberem que tinha um Deus todo-poderoso, em que eles se tornaram filhos e cuidava da vida deles. Os nossos filhos estão sendo criados hoje, da geração atual, é pelo smartphone. Eles passam mais tempo com o smartphone. E o pouco tempo que tem, que é o dia de vir na casa do Senhor num culto, os pais ainda conseguem, morrendo de preguiça, oprimido pelo diabo, deixar de vir e deixar de trazer os filhos. Quem aponta o caminho é o pai, é a mãe, não é filho que escolhe. Aí eu vou deixar eles crescer para eles decidir. É você quem decide, porque se eles decidirem não tomar remédio, você dá remédio a si mesmo. Se eles decidirem não se alimentar, você dá alimento a si mesmo. Se eles decidirem não tomar água, você dá água a si mesmo. Se precisar até interna. E por que na hora de decidir em relação a amar a Deus e a servir a Deus, você cai no engano de Satanás e diz assim: deixa eles crescerem para decidirem. O tempo é agora. Muçulmano, gente, está lá ensinando um engano. Olha para as imagens, mas se você olhar o que acontece em Gaza, criancinhas pequenininhas que estão sendo doutrinadas, os caras tudo com a cara tapada, tudo com a metranca na mão. Eu vi, assim, é de cortar o coração, um menininho de uns 4 aninhos passando e cumprimentando aqueles caras. As mães vibram, os pais vibram que seus filhos, aquilo não vai acabar nunca, porque você mata os caras, os filhos vão crescendo, as crianças vão crescendo e sendo doutrinadas debaixo do engano, e nós não doutrinamos nossos filhos. Você tem ideia? Os muçulmanos estão tomando a Europa. Quem tem visto as notícias? Eles fazem movimentações na Alemanha, na França, na Inglaterra, e estão se tornando maioria, fazendo o que querem. E sabe qual é a lei? Ou você, numa boa, passa a ser seguidor, ou então eles te matam, porque é isso que está no Alcorão. Ou vai de boa ou morre. E a Europa está de cabelo em pé e já não sabe mais o que fazer. Então vamos lá. Muçulmano tem 10, 15, 20 filhos. Como é que vai vencer esse povo? Quantos filhos você tem? Você vai responder assim: 2 pets. Porque a nossa geração está trocando filhos por cachorro e gato. Sim ou não? É sério. Gastando horrores. Eduardo do Zé, que há 30 anos atrás, parece que em 1987, gravou uma música: troque seu cachorro por uma criança pobre. O cara estava sendo um profeta no seu tempo. Lembra, boy? Era do seu tempo. Eu que fui ouvir mais tarde. Troque seu cachorro por uma criança pobre. E eu posso falar desse assunto, porque lá em casa eu tenho 2 cachorros e tenho uma gata e um bocado de passarinho. Quando eu chego, eu tenho o costume de deitar no chão, no tapete, e pôr os pés no sofá. Vem a cachorra de um lado e a gata do outro, fica ali comigo. Tudo certo. Então eu posso falar: eu amo pet, eu amo animais. Mas não está certo nós temos uma geração que não tem filhos. Como é que nós vamos multiplicar esse processo? Deus faz a junção das nações em uma só família. Unção apostólica, Moisés. Ele é de uma tribo de sacerdote, tribo sacerdotal, Levi. Ele é profeta e é líder. Ele era o apóstolo do Velho Testamento. Unção sacerdotal, Arão.
irmão de Moisés, da tribo de sacerdotes, unção de adoração profética. Miriam, diz que quando eles venceram, que eles atravessaram o Mar Vermelho, diz a Bíblia o que? Miriam cantou, pegou pandeiros e tal, e outros instrumentos, e começou com a mulherada toda dançando, celebrando, louvando ao Senhor. Unção de adoração. Então ali naquela família, olha que coisa linda, unção apostólica Moisés, unção sacerdotal Arão, unção de adoração profética Miriam. Havia a unção da tribo de Levi, que se estendeu às tribos de Israel, e hoje chega até nós em um sacerdócio superior, sacerdócio santo, através de Jesus. A unção não ficou na tribo. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que não tinha filhos, e ela queria ter filhos. Orava, gemia, chorava, e era humilhada pela rival, porque naquele tempo, se a mulher não pudesse ter filho, o marido podia arrumar outra e ter filhos com ela, e a outra era parideira, e a outra ficava jogando na cara dela e humilhando ela. E um dia ela foi ao templo e fez uma ousada oração, começou a orar e não parava mais, e dizendo: se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Chamou a atenção de Deus e chamou a atenção do sacerdote, que achou que ela tinha tomado umas, que ela estava chapada, e chegou para ela e diz: mulher, até quando você vai ficar nesse vinho? Ela diz: eu não sou mulher que está bêbada, eu não sou filha de Belial, porém eu venho derramando a minha alma perante o Senhor até agora. O que ela faz? Derrama a alma perante o Senhor. Hoje o povo está derramando a alma na internet, vem a cara lá, desabafo, para um monte de gente rir da sua cara e multiplicar sua história de desgraça. Vá para a internet contar as vitórias que Deus te deu, dê um glória a Deus, dos livramentos que Deus te deu, das bênçãos que Deus te deu, para influenciar a vida de outros. E a mulher decide orar, até que Deus a usa. E quando ela falou isso para o sacerdote, ele virou para ela e falou assim: vá em paz, que o Senhor te conceda a petição que você fez. Ela levantou em fé, lavou o rosto, comeu, e seu semblante já não era triste mais. Olha para mim, quem é que falou e quem te deu o direito de ficar com semblante triste quando as coisas ainda não estão bem, ou não estão bem, que a sua alma está sangrando? Você precisa enganar o capeta, você precisa abrir a sua boca, cantar louvores, glorificar a Deus, tirar a tristeza do seu rosto, louvar a Deus. Enquanto você louva, Deus é glorificado, e Ele abre as comportas dos céus e derrama a bênção sobre a sua vida. Não tem motivo para louvar. Ela foi embora para casa. Diz a Bíblia que ela já foi para casa com outro semblante. Em outras palavras, ela no espírito, ela já estava grávida. Quando chegou em casa: vem cá, meu amor, e deu um trato nele e engravidou. Quando o menino nasceu, que o marido está indo lá para a festa anual, que reunia todo o povo. Ajuntamento do povo de Deus é bíblico, irmãos, é Deus que quer, tá? Aí ele fala assim: você vai? Ela fala assim: esse ano eu não vou não, o menino está muito pequeno ainda. Ele fala assim: faça do jeito que você achar que está bem. Quando ela desmama o menino, ela pega e leva e entrega o sacerdote, e diz: por esse menino orava eu, porém trago como devolvido ao Senhor, para viver na presença do Senhor por toda a sua vida. Eu pedi para Deus e eu devolvo para Deus. Hoje nós temos uma geração de gente assim, que ora, geme e chora para ter filho, quando tem filho não pisa mais na igreja. Esse dia eu encontrei um menino, já está quase na ascendente, já está falando. Foi: meu irmão, e aí, cadê você? Quem tem de bebê? Cada macho. Quem tem de bebê? Foi, mas você vivia na presença do Senhor, orando, clamando, jejuando, pedindo filho. Quando Deus te dá, agora o menino virou empecilho. Quando Deus nos deu Radassa, naquela semana, na sexta-feira começava o encontro. Com um dia de nascido, nós já levamos ela para o encontro com Deus.
Nossos filhos foram criados, nasceram, cresceram na presença do Senhor, envolvidos com a vida da igreja, e todos eles estarão na presença do Senhor e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Pois é, quando chegou a hora que o menino já estava durinho, já tinha desmamado, já comia papinha, já estava comendo de boa, eu imagino lá para os 3, 4 aninhos de idade, ela pegou, foi lá no templo, que toma aqui, sacerdote, é de Deus, vai viver aqui, vai crescer aqui, vai ser preparado aqui para servir a Deus. E ele simplesmente virar para o marido e dizer: que Deus te dê mais filhos dessa mulher, mais profecia. No outro ano está a mulher, o ano todo fazendo uma estola sacerdotal. Estola sacerdotal, só quem usava era sacerdote. Ela fazia durante o ano, e quando ia chegar na época da festa de ir, essa mulher ficava efusiva, toda alegre, toda felizona e tal, e no WhatsApp com uma amiga, com outra: amiga, você vai esse ano? Eu vou, vai ser a maior bênção de Deus. Sabe por quê? Saudade do filho, vontade de ver o filho e de entregar uma roupa profética para o filho. Abra teu olho, hoje os pais estão entregando roupa profética, mas com sinal trocado. As mães estão dando para as meninas, para as crianças, roupa sensual. Ela dava uma roupa de sacerdote. Glória a Deus. Uma palavra às mães: coloca seu filho no colo e vai. Coloca o salto, a sapatilha e vem para o culto. Arruma o cabelo ou faz um coque, faz alguma coisa, ajeita, amarra, mas venha. Com pó na cara ou com o rosto lavado, mas venha para a presença de Deus. A criança não para sentada no banheiro, não para sentar. Vem! Você talvez não consiga prestar atenção como queria no culto, por causa da agitação da criança, e a palavra é: venha. As pessoas se incomodam, mas eu te digo: venha a si mesmo. Nunca deixe a bênção que você tanto pediu atrapalhar a sua gratidão a Deus. Continue na presença do Senhor, louvando, bendizendo ao Senhor. Nossos filhos precisam aprender de nós, eles precisam nos ver fazer, para aprenderem a fazer, para ver o que é importante. Ensine seu filho que ir à casa de Deus é uma forma de agradecer. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Essa fase vai passar. Vai passar, irmão, vai passar. Mesmo que alguns dias sejam piores do que os outros, e que algumas vezes você queira ir embora no meio da pregação, mas persiste, vai até o fim, respira e continua. Talvez irmãos não te entendam, trata mal, não sei o que, pisa num filho, olha com cara feia, você não tem mãe não. Continua com os olhos do Todo-Poderoso e continua louvando ao Senhor, continua na presença do Senhor. Vai, mãe, planta ali a sementinha do evangelho. E tem mulheres aqui que passam a luta, porque ela quer ir para a igreja e o marido quer ir para o bar. Quer ir para a igreja, mas o marido é flamenguista, e ele quer assistir o jogo do Flamengo, e os filhos querem ficar com ele. Olha que luta que uma mulher dessa tem. Se o seu marido fosse vascaíno, era mais fácil, aí seus filhos vinham, que não tem o que celebrar. Vascaíno, diga: vai ter. Você foi levantado por Deus para influenciar as gerações. Você não está solto no mundo. Deus tem propósito na sua vida. O meu Deus é o Deus das gerações, e eu faço parte da geração eleita, santa, abençoada, próspera, e eu verei. Erga a mão e diga: eu verei o favor de Deus na minha vida. Põe o dedão assim, esse aqui, ó, de furar bolo, e diga: Satanás, em nome de Jesus, eu vou vencer. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E hoje, o que é motivo
de choro, será motivo de alegria, de júbilo, de celebração amanhã.